E aí, galera, beleza? Se você achava que eu não ia mais reagir a vídeo nenhum, você vacilou, viu? Na verdade, você teve uma opinião errada. Na real mesmo, certo? Como diz o bom e velho Rogerinho do Igar, achou errado, otário. Bom, voltando aqui para falar com vocês, hoje a gente vai falar sobre esse homem. Que homem, viu? Falar sobre esse homem maravilhoso, o ministro da Justiça do governo Lula, o cara que está mitando contra os bolsonaristas, o grande Flávio Dino. Os bolsonaristas estão chamando o cara toda semana para ir em comissão e audiência pública e os caras estão criando palco para o Flávio Dino. Muito bom isso. Esses caras achavam que os ministros do governo Lula eram tão despreparados quanto os ministros do governo Bolsonaro, acharam errado. Se equivocaram, né? Quando chamam o Flávio Dino, quando chamam o Silvio Almeida, é só lapada. Mas não é só lapada dessa galera, não. Os parlamentares do campo progressista da esquerda também estão cumprindo um papel muito importante aí. Dallagnol, essa galera toda está apanhando muito nesses dias. Então vamos lá, vamos começar, certo? Falando aí sobre um pouco mais sobre o Flávio Dino para quem não conhece, certo? O Flávio Dino ele tem uma trajetória política, ele tem uma trajetória de atuação e a gente vai conhecer também um pouco dele, certo? Então, bora lá. Pesquisei num site aqui para a gente conhecer minimamente, né? Bom, gente, o Flávio Dino, ele nasceu no Maranhão em 1968. A família dele é uma família de juristas, de advogados. Ele se formou e tem mestrado na Federal do Maranhão, né? E ele foi juiz antes de entrar na política. Isso é importante se destacar, né? Ele foi juiz, aprovado em concurso público, foi juiz, inclusive, contemporâneo aí de figuras como Sérgio Moro. Em 2006, ele entra na política e por isso se afasta do magistério. Foi eleito deputado federal pelo PT, pelo PCdoB, desculpa. E no governo Dilma foi presidente da Embratur. Coisa muito importante, em 2014, ele foi eleito governador do Maranhão e reeleito em 2018. Para quem sabe, né, o Maranhão é um estado que tinha forte poder da família Sarney. E ele, o Flávio Dino, inclusive, conseguiu derrotar esse domínio aí quase que cinquentenário da família Sarney no Maranhão. Então ele derrotou a Rosiana e depois derrotou o Edson Lobão, salvo engano, que era senador pelo Maranhão, certo? Foi do CNJ também, foi a Associação dos Juízes Federais do Brasil, certo? Tá aí a carreira dele, né? Foi assessor da presidência do STF e na Câmara foi um dos principais nomes da Comissão de Constituição e Justiça. Como governador, inclusive, teve um papel muito importante, né? Em programas aí como Bolsa Escola e tal. Inclusive, certo? O Maranhão evoluiu muito do ponto de vista social e econômico nos governos do Flávio Dino. Tanto é que ele fez seu sucessor e se reelegeu não, desculpa, se elegeu senador em 2018 com grande votação, certo? Então, o Flávio Dino na política já é um cara aí que tem uma trajetória e é jurista e tal. Ele foi indicado, né, no governo Lula, ele era do PCdoB e foi para o PSB, teve essa mudança aí de partido, e ele foi indicado ao Ministério da Justiça no governo Lula. E ele já de início, né, como a gente sabe, enfrentou logo aquela primeira crise, que é a crise lá dos atos golpistas, né, da tentativa malfadada de golpe da galera que cagou no STF, literalmente. E a partir de então, né, por conta das medidas adotadas por ele, de ter assumido um protagonismo muito grande nessa agenda, né, de combate ao golpismo aí do bolsonarismo, ele ganhou muito destaque e tem sido muito convidado pelos bolsonaristas para as comissões temáticas da Câmara e do Senado. Além disso, galera, ó, o seguinte, né, é importante se destacar, segundo, inclusive, o jornal O Globo, certo? Em 100 dias de governo Lula, o Flávio Dino é o maior, né, é o ministro com maior impacto nas redes sociais, certo? Isso aqui já faz um tempo. Agora ele é um dos mais pesquisados do Google também.
certo? Segundo aqui, é um levantamento feito pela Rede Bits, encomendado pelo próprio jornal O Globo, certo? O Flávio Dino tem tomado aí um destaque muito importante. Isso é legal de se destacar, né? Juntamente aí com o Haddad, o Flávio Dino tem assumido aí um protagonismo entre os ministros do governo Lula, certo? Então agora a gente vai ver alguns, alguns vídeos aí do pessoal da extrema direita passando vergonha, certo? Passando vergonha nas mãos do nosso amigo, do nosso grande Flávio Dino. Né? O Flávio Dino aí ganhando e grande protagonismo nesse processo, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar. Ele foi, né? Ele foi, inclusive, ele não foi de agora, né? Já tem algumas vezes que ele tem ido nas nas comissões temáticas, certo? A primeira que ele foi, né, teve um destaque lá muito grande que foi em relação ao deputado André Fernandes, né? Infelizmente é um deputado daqui, viu? Infelizmente. Que destreza, certo? Que destreza. Primeira mitada que ele deu, né? E que ganhou muito destaque aí nesse processo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre essa essa primeira leva, certo? De mitada do nosso amigo Flávio Dino. Amigo, só forma de dizer, viu? Não sou conhecido dele, não. Flávio Dino para a presidência do Brasil, viu? Flávio Dino para a presidência do Brasil é o. A gente tem que fazer essa campanha, certo? Vamos lá. Primeira mitada foi o André Fernandes, né? O André Raspa Caneco, deputado que ficou famoso por raspar o toba, certo? Vamos lá ver aqui a mitada dele, né? O, o André Fernandes pesquisou no Jus Brasil se o Flávio Dino respondia a algum processo e ele dá essa resposta aqui, certo? Eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o parlamento brasileiro, o povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Júri Brasil. O bicho é debochado, né, cara? Porra, e já vai rindo. Olha o Ricardo Capelli atrás dele morrendo de Dizer que rir. pesquisou no Júri. Dizer que pesquisou no. Dizer que pesquisou no Jus Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Juiz Brasil é a puta que pariu. direito. Eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O bicho é debochado, pô. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sei se eu tinha esse clima para debochar, não. E ele é muito preparado, né, cara? Os caras pensavam que iam lidar com uma figura que ia ficar nervosa. Pô, o cara foi governador do Maranhão, bicho. Um estado que tem um monte de dificuldade social, econômica, financeira. Eu sei que eu moro no estado. É um puta desafio para o cara, sabe, lidar com um monte de bolsominion conspiracionista. O cara tira isso de letra. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece. Olha a cara desse cara aqui, bicho. Olha a cara é o Ricardo Capelli, que foi interventor da segurança no DF quando o Ibanez foi afastado. Os nomes de quem responde ao processo.
Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Foda, Aparece cara. o nome de... Eu não saber disso é uma coisa, certo? Eu não sou deputado, eu não sou jurista, certo? Eu sou um professor de filosofia, não está dentro das minhas obrigações. O que eu devo saber é se, sei lá, teoria das ideias no Platão, para dar aula por menino que eu dou aula. É pô, o deputado, bicho. O cara nem para se prestar ao serviço, cara, que é a obrigação dele, o cara tá na CCJ, velho. O cara se prestar ao serviço, certo? De pesquisar e de saber de diabo é o Jus Brasileiro, passou vergonha. Não foi nem no crédito, foi à vista, cara. Certo? Parabéns para quem ajudou a eleger esse bosta, viu? Quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou a cara do contas à justiça. O Ricardo Capelli é o melhor, cara. O cara parece que está num show de stand-up. Inclusive, viu, Flávio Dino é mais engraçado do que um monte de paulistano aí que se acha engraçado e que mete um bonezão e vai achar que é humorista de stand-up. Né? Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E o pior, né? O Ricardo Capelli também é dessa área, né? E o Vadir Damus é advogado, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. E a estas alturas, deputado, dizer com base no juiz... É engraçado as risadas, cara. Os caras rindo, parece risada do Chaves, bicho. Parece montagem. Brasil, que eu responda 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. Muito bom, cara, muito bom. É um piadista. E claro que olhando nos seus olhos... Engraçado que os deputados ali também tiram uma onda com esses caras, né? Eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito. Humilhação. Bom? Os caras ainda metem os papos do... Meu filho, não faça isso comigo. Vacilei aqui, mas voltei, viu? Porra, bicho. Os caras não... Nem para se dar o luxo de pesquisar, né, cara? E agora, recentemente, né, teve outras aí. Vamos ver agora o Flávio Bolsonaro também passando vergonha aí com o Flávio Dino, certo? E o Flávio Dino, né, inclusive, chama ele de miliciano, assim, de uma forma bem elegante, viu? Vai dizer o seguinte, certo? Foram nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores... Que galera é isso? Acho muito nojento essa galera. Escrota, né? de uma DPF 635 como Olha o Moro do lado ali, pô. essa, o fazem com O Boquinha de toca CD. base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática, eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes, porque a polícia não consegue fazer o combate da forma como deveria ser, e o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio, porque miliciano está se associando a traficante. Isso é perigosíssimo. A DPF, senador, o senhor sabe, ela... O bicho já vai com cara de ironia e de deboche, né, bicho? Foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020, o julgamento, se não falha a memória. Foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020. Sim. A confirmação da liminar do ministro Fachin. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. Você tem acúmulo histórico para falar disso, viu, Flávio Bolsonaro? O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos 5 anos, morreram cinco
121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do Senador ministro. Flávio. A ação foi feita pela militares policial e não aconteceu. Senador Flávio, o ministro está com a Agravou, palavra. só isso. O ministro Mas está é com a palavra. para ajudá-lo no raciocínio. Ele está levando para o lado que não é. Senador Petecão. É porque, na verdade, é uma audiência pública, os senhores. Pergunta, eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vambora, No seu fechado. Facebook, Combinado. no seu Instagram, eu só tenho que atender 55 convocações de convite do Congresso Nacional. Os caras estão convocando. Deixa o ministro trabalhar, cara. Porra, velho. Mas que é um recorde na história do parlamento. E o homem só dando show, né? Flávio Dino, você não passa vergonha, viu? Você tá sempre. Você não passa nem frio porque você tá sempre coberto de razão. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá. Como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de O Magno Malta, que tocava. O Magno Malta tocava pra God. tempo para responder, Pagode presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual, reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro, oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói, fazer uma ação junto com a Prefeitura, relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói, para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belford Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Então, nós temos muitas ações lá em parceria com o governo estadual, com prefeituras, e é um problema, como o senhor sabe, crônico, tanto que o senhor citou o dado dos últimos 5 anos. Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Eu estou, obviamente, que a matéria está judicializada, a liminar é ferida, há um relator. Então aí, Flávio Dino, mais uma vez, aulas e aulas. Pelo menos esses caras vê se aprende alguma coisa, né, cara? O Flávio Bolsonaro ainda tomou outra aula. Talvez tenha sido o que tomou menos, né? Mas também nessa sessão, o Moro também foi achincalhado aí pelo grande Flávio Dino. Bora lá. Bora ver mais um aqui. Porra, velho, os caras não aprendem, né, bicho? Os caras. Vamos lá. Doutor Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Toca CD. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público. Tome, pivete, tome. Vai comendo enquanto o arroz seca, boquinha de CD. Eu nunca tive sentença anulada. Sim, E olha por aí. ser um juiz honesto, por ter sido um Inclusive, né, ajudou o Bolsonaro a se eleger. juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Ficou brabo, Porque Gordinho. quem tem honra O Gordinho ficou brabo, viu, agora? defende. E essa a minha veemência, essa a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. O bicho é bom de discurso, viu, cara? O bicho se garante também, viu? Tem uma oratória muito boa, muito bem articulada. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação
a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Caralho, mais uma, né? Mais uma. Mas o Sérgio Moro, ele não se cansa de passar vergonha. Ele passa muita vergonha. Ele é muito Zé Mané, né? Ele é muito Zé Mané. Vamos ver agora também, eu acho a melhor. Vamos ver o do Dallagnol, que foi antes, né? Porque o Dallagnol não é senador, né? Essas falas aí no Senado. Vamos ver o do Dallagnol, mas vamos ver também o do Mike da SWAT, né? Vamos ver o do Marcos Duval também já já. Tem Marcos Duval, tem Marcos Duval, tem Magno Malta e tem um monte de gente aí. Vamos ver o do Dallagnol. Dallagnol e Moro não se cansam de passar vergonha, de tomar virada em comissão, no plenário, e desapoio de todo mundo, da esquerda, do centrão e até da direita. No curso, dentre as versões. Mas o senhor está falando que não veio do Ministério da Justiça, a questão fica justificada com base na sua afirmação na nossa reunião anterior, feita na CCJ, de que essa era uma das prioridades do governo. O que me preocupa muito é que venha um controle incisivo sobre a nossa liberdade de expressão. Falando sobre a lei das fake news, né? E é ruim isso, vem de um governo de esquerda, vem de direita. Mas me preocupa ainda mais, circunstancialmente, num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade, e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da terra para manter o seu poder. E, diante de penas altas, avançou, cruzou todos os limites da lei, e o que seria o risco de uma censura para um governo que já fez isso. E eu coloquei a questão relativa à corrupção, relativa à prisão. Eles não conseguem falar nem corrupção. Muito embora sejam pautas do parlamento, porque nós sabemos que o governo tem suas agendas prioritárias. E o tema do combate à corrupção é uma agenda de Estado. E é essencial que o governo tome uma postura e uma proatividade em relação a temas que considera importantes, o que, sinceramente, eu não vejo no tocante ao combate à corrupção. Antes, para encerrar. Combate à corrupção é meu pau em sua mão, cara. Antes, eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais, e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma... O que, cara? O fascismo, essa cruzada contra a corrupção que vocês criaram, ela foi somente para perseguir um partido, perseguir o principal, né, ator político, a principal liderança política do país, que com certeza, né, era o maior concorrente do Bolsonaro, só serviu para tirar o Lula da eleição. E só serviu, inclusive, para fechar um monte de postos de trabalho, quebrar a indústria nacional, quebrar um monte de empresa. Vocês têm que ser responsabilizados por tudo isso que vocês fizeram. Vocês são pais dessa desgraça que o Brasil se tornou. Vocês são pais, inclusive, do genocídio da pandemia, porque se o Bolsonaro não fosse eleito, talvez a gente não tivesse enfrentado tanto luto no Brasil como a gente enfrentou. Então, você, Sérgio Moro, e aquela galera de Curitiba, a República de Curitiba, é responsável pelo destroço, pela destruição dos direitos, pelo fechamento de postos de trabalho que ocorreu no Brasil no governo Bolsonaro. Então, essa cruzada contra a corrupção que vocês fizeram não serviu para nada, só para diminuir direitos e diminuir o poder de compra do povo trabalhador. Uma carteira de ação não deva ser investigado. Tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado debaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. Obrigado, Excelência. Eu informo ao senhor que nós continuamos, como mencionei, investigar escândalos graves e vamos continuar aplicando a lei, com seriedade, diferente do que havia no passado. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. Sim. Eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. Aliás, Dallagnol e Moro, eles não falam sobre outro assunto, né?
eles são udenistas, eles são paladinos da moralidade, mas na verdade não são. Mas eles não têm pauta para a segurança pública, para a igualdade social, para o combate à fome, para a educação. É um mero discurso abstrato de corrupção, que não serve para nada, só serve para perseguir alguns grupos políticos. Foi isso que eles fizeram. Eles fizeram política sempre. A Lava Jato foi uma operação política, e por isso que teve as suas sentenças anuladas. O senhor é uma pessoa conhecida. Imagino que pessoas que votaram no senhor perderam a vida, ou familiares dessas pessoas perderam a vida. Então, uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. O senhor tem essa pauta da corrupção, enfim. Não é corrupção, Flávio Dino, é corrupção. E eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções. Sim. É isso, é a defesa abstrata de uma corrupção meia boca. Conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Com certeza. O que é mais corrupção, bicho? Né? O que é de fato corrupção? Né? O que é pior? Levar pessoas à morte e debochar da morte delas? Né? A vida é um fator mais importante. Inclusive, não estou nem passando pano para o Lula, porque a Lava Jato ela foi uma operação política. Uma operação política, ela não tem nenhum valor desse combate. É um combate abstrato para perseguir e criminalizar a esquerda. Foi isso que eles fizeram. E para eleger o Bolsonaro. Em relação aos projetos, aos estudos... Mas os caras não estão nem um pouco preocupados com essas outras pautas. É a defesa abstrata dessa pauta velha aí, da corrupção. Faço questão de frisar para não ter mal entendido. É claro que o Ministério da Justiça fez estudos, propostas, ideias várias ao longo desse processo na Câmara. Mas projeto de lei não, porque nós respeitamos o trabalho do relator. Então, eu não sei qual é esse projeto apócrifo que o senhor tem nas mãos. Certamente não está assinado por mim nem por ninguém da minha equipe. Em relação... Porque ele compartilhou, o Dallagnol, uma fake news dizendo que a PL das fake news ia proibir a citação de versículos da Bíblia. Essa galera é muito mau caráter, né? Finalmente... Não é burrice, é dissimulação. Ao debate sobre a lei é necessário ou não, o senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores... Tudo que tem a ver, liberal brasileiro, tudo que tem a ver com regulação do Estado, os caras acham que é ditadura. Porra, velho. Regulamentação da mídia, regulamentação da internet, tudo que tem a ver com esse mérito é ditadura para os caras. Os caras se inspiram em um monte de experiência fora do país, fazem louvações, cantam os louros à Inglaterra, aos Estados Unidos. Vá num lugar desse, tem um monte de agência regulatória e de lei que regula um monte de coisa. Escândalos. Inclusive tem jurisprudência aí na Europa e um monte de outro canto sobre a questão das redes, das plataformas. Eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que, a meu ver, é mais grave. Porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde que o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. Muito bom, cara, muito bom. Flávio Dino, você é maravilhoso. O cara passa o tempo inteiro dando um monte de investida nessa galera. Vamos lá agora. Estamos indo para os últimos, viu, galera? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês não assistem. Vocês têm mais o que fazer do que ficar vendo, certo? Eu reagindo a vídeo do Flávio Dino, certo? Vamos ver agora o Mike da SWAT, certo? Eu vou só reforçar aqui que o relatório da BIM a qual tive acesso e conseguimos fazer... Ele acha que sabe tudo, né? Quebra do sigilo dele. Logo vai estar aí para toda a sociedade ver.
ficou muito claro que em momento algum o relatório cita a possibilidade de uma manifestação pacífica, pelo contrário, ela é super detalhista. Então, que conversa no intervalo, presidente, já que eu... Consultando aqui a mesa, se ele não puder conversar com o presidente, só quer que ele fique... Mas então, que conversa no intervalo? Por educação, está prestando atenção? Não, senador, vamos avançar. Eu estou sendo rápido com as perguntas. Cajuru, cara. Cajuru, olha o óculos do Cajuru ali. Mas o ministro... Cajuru morrendo de sono. Viu? Educação, está prestando atenção? Não, o ministro estava consultando aqui a mesa. Se ele não puder conversar com o presidente... Olha o Flávio Dino, cara. Olha o Flávio Dino morrendo de rir aí do Mike da Suárez. Mas então que conversa no intervalo, presidente, já que o tempo foi... Cajuru doidão ali, ó. Tá ouvindo, cara? Cajuru putaço. O Cajuru doidinho para ir para casa, cara. Eu quero ir para casa, bicho. Eu quero descansar. Eu quero ficar de boa em casa, bicho. E você aqui falando um monte de merda, enchendo o saco, cara. Um cara que fantasia, que acha que é da SWAT, bicho. Que onda, viu? Foi pego ali. O pessoal da situação, não vamos tumultuar isso aqui, não. Não, eu tô sendo... Porque aqui não é CPMI ainda. O Flávio Bolsonaro cortando ali ele. Vamos lá, eu só queria retomar o tempo. Eu gostaria que o senhor fizesse uso Não, ministro. Não é para prestar atenção? Senador Petecão dando puto com o Mike da Suárez. Amigo, o senhor vai falar ou o senhor está querendo chamar atenção? Muito bom, cara, muito bom. Ainda chamou de amigo, viu? Você não é meu amigo. A vontade é de chamar seu otário, cara. Tu não vai falar, bicho. Porque não, isso não é normal. Claro que não é normal. Só ficar chamando a atenção do ministro, ficar chamando o presidente. Ele está aqui, Marcos, ele está ouvindo você, Marcos. Ele está ouvindo, ele apenas se dirigiu ao presidente rapidamente. Vamos recuar para eu poder continuar as perguntas. Os caras gostam de lacrar e de gerar corte, né? Os caras achavam que com o Silvio Almeida e com o Flávio Dino, aqui a figura em questão, essa galera achava que ia ficar fazendo isso. E não vai, cara. Não vai se criar. Essa galera achava que ia ficar lacrando, né? Eles falam que a esquerda é lacradora, mas, na verdade, quem busca lacração sempre é a extrema-direita. Siga. Vamos, é porque eu estou lendo. Eu estou lendo. Aí não dá, amiga. Deixa eu te... Quem está criando tumulto aqui são vocês. Vamos lá. Então, no gabinete que o senhor teve à tarde, no seu gabinete, você deixa claro que você olhou tudo, viu toda a movimentação, que eram poucos manifestantes. Por ser poucos manifestantes, você não se preocupou, mas na outra entrevista disse que quase teve um infarto. Vamos adiantar, vamos. Nas imagens. Daqui a pouquinho, gente, questão de tempo, vocês vão ver imagens do ministro Flávio Dino também nas instalações do período. Em relação ao último senador, do que eu consegui entender, ele fala, a Força Nacional foi dispensada. Não foi dispensada, é o contrário do que o senhor afirma. Relatório da BIM, eu recebi relatório da BIM, eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM. Ele recebeu, o ministro da Justiça não. Os caras biruleibe mesmo, né? O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, porque é uma dinâmica. Isso, como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevista. Eu me desloquei e cheguei, por ter um deslocamento. É o óbvio, né? Para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Flávio Dino é muito bom. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu queria dizer, que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia, claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto, a exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamátorios, agressivos,
agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado, e estou disposto Mike, Beth, tá pensando que tá lidando com o quê? a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Você conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. A melhor parte do vídeo, cara, se você acha que... Se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O bicho tirou uma onda, viu? Ele ficou putaço. E aquelas risadas são reais, viu? Não é risada do Chaves, não é montagem. Ali são senadores rindo do Mike da SWAT, certo? Então vamos aqui para o nosso último, certo? Infelizmente, certo? Agora é o Magno Malta, viu? O último, certo? Acabou que eu não aguento mais não. Aqui é muito quente, certo? Bora lá. Senador Malta, o homem que cantava pra God. Você sabe o que é pra God? Você sabe qual é o que o Exalta Samba vai fazer na igreja? Ele vai cantar pagode. Pagode. Era isso que o nosso querido não, Magno Malta fazia nos anos 90. Malta, o senhor falou sobre... E o Flávio Dino conhece, viu? O homem é um extremo conhecedor de cultura pop. O cara tem acúmulo sobre tudo, viu? As minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado... Olha a cara desse pivete aqui, mano. Olha a cara desse bicho, velho. Ele gosta de dar valor tomar um Bright. Internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel. Eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. O Flávio Dino sabe que o Magno Malta cantava pra God, cara. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica? Isso é beabá do direito liberal, viu? Não tem nada demais aí. O Estado, Hegel, o Estado tem como objetivo mediar os conflitos oriundos da sociedade civil. A função do Estado é de mediação, ou seja, de regulação da vida. Regula o mercado, regula a internet, regula rádio, regula TV. Tudo isso é função do Estado regular. Nem acho que essa perspectiva é tão avançada, mas os caras estão aquém disso. Quando eu digo que essa galera nem liberal é, tem gente que não concorda comigo, certo? Para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar... As empresas, as big techs, não estão acima das leis de um país. Se elas... Hans Kelsen, viu? Hans Kelsen. Certo? Teoria do direito puro. Num determinado trecho ele diz o seguinte: até se Deus descer à terra dos viventes, ele deve se submeter à ordem jurídica de um determinado país. Certo? Território, isso é teoria do direito, território e ordenamento, certo? As leis, né? Quem está dentro do território se submete às leis desse território, né? Se submete ao ordenamento. Cara, isso é básico, né? Se você quer vir atuar do ponto de vista do mercado no Brasil, você tem que se submeter a essas regras. Por que as big techs não querem fazer isso? Elas estão acima das leis. A política, a economia, os negócios. Que imunidade é esta? Imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Lobby, né? O lobby das big techs muito forte aí, inclusive, deu uma freada nesse processo, né? Chantagear os poderes políticos? Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Em relação, portanto,
a essas plataformas tecnológicas, é claro que é necessária uma regulação. É óbvio, porque todas as atividades humanas o são. E quando o senhor pergunta, não, mas o Congresso exerce o monopólio. A gente fala sobre isso, né? Por exemplo, o caso das casas de aposta aí, que, né, tem um escândalo de manipulação de resultados no Brasil envolvendo agora jogadores da primeira divisão e da segunda divisão do futebol brasileiro, ou seja, da elite do futebol brasileiro. E aí, agora que se põe a necessidade de regulamentação. As casas de apostas estão no Brasil desde 2018. Teve uma lei que autorizou esse tipo de iniciativa. Então, você teve a criação de diversas leis de diversas casas de aposta, e você não teve uma lei que regulasse isso. O absurdo está aí, né? E está aí o que a gente está vendo. O monopólio regulatório não exerce. Está na Constituição. Está na Constituição. Não tem nada que esteja acima das leis de um determinado país. Então é isso, galera. Fico por aqui, já tem 40 minutos de gravação, certo, de vídeo. E é isso. Até a próxima. A gente se vê por aí. Falou.